Olá, queridos alunos, tudo bom? Então, hoje a gente vai trabalhar, acho que um dos assuntos mais polêmicos dentro do direito dos humanos, né? Que é a questão do universalismo ou do relativismo cultural, né? Duas grandes vertentes no sentido de que se os direitos humanos são universais ou eles são relativos. Então, a primeira vertente é a vertente do universalismo, que vem com a Declaração Universal de 1948, né, um dos seus maiores expoentes que mantém essa visão universalista, entendendo que os direitos humanos são universais, é o Norberto Bobbio. Até eu já passei para vocês o livro, né, A Era dos Direitos, que é muito interessante, tem lá na nossa biblioteca, muito legal, aonde ele mantém, né, essa visão do universalismo, dizendo, né, basicamente que há um consenso geral acerca da validade da Declaração Universal num sentido de humanidade. Então, o que o Bobbio ele analisa? Ele analisa então que antes da Declaração Universal, né, principalmente com aquelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial que a gente já trabalhou tão bem, né, ele fala o quê? Que a Declaração Universal veio para afirmar a dignidade da pessoa humana como um super princípio que rege todas as relações. Então, seria o ser humano, né, sempre em primeiro lugar. Justamente contra quê? Contra aquelas arbitrariedades que a gente viu no Estado, né, o que um Estado é capaz de fazer com os seus nacionais, mas até com as pessoas que lá vivem, que é um caso muito pontual da Alemanha nazista. Então, o nosso Bobbio é um grande representante do universalismo e alguns dizem o seguinte, que a titularidade em relação ao universalismo são de que todos os seres humanos, independentes de raça, cor, idade, sexo, são e merecem a proteção dos direitos humanos, que ele seria temporal. Temporal, quando eu falo temporal, eu estou falando de tempo, então quer dizer que os homens possuem em qualquer época essa qualidade de ser humano e pela simples qualidade de ser humano, teria a proteção integral. E também cultural, por quê? Porque os direitos humanos são universais e permeiam a cultura humana, independente da cultura do povo, né? Então, esses direitos seriam universais em qualquer parte do globo, seja na parte ocidental, seja na parte oriental. Então, é essa visão, basicamente, do que diz os universalistas em relação aos direitos humanos. E o que aconteceu aqui também para dar mais voz a esse universalismo dos direitos humanos? Se vocês terem uma ideia, a Declaração Universal foi assinada por 48 estados-partes apenas, né? Nessa época, em 48, não teve nenhuma abstenção. Mas o que acontece? Aconteceu a segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos, em 1993. Nessa conferência em que novamente, né, se manifesta sobre a universalidade dos direitos humanos, participaram 170 estados-partes. Quer dizer, olha a diferença entre a declaração e essa conferência, né, mundial de direitos humanos em 93, com assinatura de 170 estados-partes, e nesta declaração aqui, né, novamente se manifestaram sobre a universalidade, né, universalidade dos direitos humanos.
Outro ponto aqui, gente, defendido pelos universalistas, nós já vimos a evolução dos direitos humanos, né? Aquela questão dos direitos civis e políticos, né? As duas grandes declarações de direitos, que é a Declaração da Virgínia nos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, na França. Mas o que se sustenta no universalismo? Que em que pese a evolução dos direitos humanos, em que pese ter havido uma inserção, né, desses direitos nas constituições dos estados e nas declarações de direitos, isso pode, né, ser retirado ou concedido pelo Estado, dependendo em qual estado a gente se encontra, né? Se é um estado totalitário, ele vai retirar. Se é um estado democrático de direito, a gente vai ver que vai haver uma concessão maior. Então, eles entendem que essa universalidade, ela foi resgatada a partir da internacionalização dos direitos humanos. Como nós vimos, temos a Declaração Universal, que em que pese ter sido feita a partir de uma resolução, ela possui sim força jurídica vinculante, né, até pelo seu caráter de costume internacional, mas depois veio os pactos internacionais, portanto, tratados internacionais, que o Estado, declarando que aceita, logo ele é obrigado, né, na ordem interna, a respeitar esses direitos humanos, né? Então, não só os direitos civis e políticos, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, é dessa forma que o universalismo, né, sustenta e fundamenta a ideia de que os direitos humanos são universais. De outro lado, gente, a gente vai ter a corrente do relativismo cultural, que entende que os direitos humanos não são universais. Por quê? Porque há diferentes culturas, políticas e a própria sociedade é diferente. Nós não podemos impor um pensamento ocidental, já que a Declaração Universal ela é ocidentalizada, para, por exemplo, países do Oriente, né, que praticam uma outra cultura, que praticam uma outra religião. Então, não caberia aos direitos humanos serem universais. Então, os direitos humanos, eles deveriam seguir o contexto social particular de cada país. Aqui eu abro umas aspas, por quê, gente? Porque, por exemplo, assim, concordo nesse sentido que se fala, por exemplo, no Butão, que é um país, né, asiático, no qual eles não praticam, por exemplo, o direito à propriedade. Para eles, o direito de ser feliz, a comunidade. Tudo bem você relativizar um direito à propriedade, em detrimento a outro direito. Mas nesse problema, eu acho que o que pesa mais para nós é imaginar, por exemplo, o casamento infantil na África, de ver crianças de 9 anos serem obrigadas a casar ou morrerem, né, na noite de núpcias por agressões e aceitar isso como é relativo, então, na verdade, lá pode-se haver o casamento infantil. Então, eu acho que nesse caso não, porque a criança também é sujeita de direitos. Então, ela também pode decidir se quer ou não casar. Também essas particularidades, a gente pode colocar ali a retirada do ímen das mulheres, lá do ímen, do clitóris, né, na África. Tudo bem, se a mulher aceita isso, mas a maioria das mulheres, nem das crianças, aceita essa ingerência na sua vida privada e é feito porque está seguindo uma cultura. Então, isso eu acho que é uma grave violação, sim, e os organismos internacionais têm que, sim, proibir, né, essas práticas. Claro, se a gente vai ver ali o direito de propriedade, eu vejo que pode ser relativizado, mas não
nessa em relação a essas grandes violações. Outro ponto colocado pelos relativistas é que é uma forma de colonialismo. E por que eles falam isso? Justamente porque na época da Declaração Universal, como 48 estados partem apenas assinaram a declaração e a maioria dos países aí ainda viviam sob o jugo do colonialismo, eram colônias da Europa, eles entendem que é uma forma apenas de se manter esse colonialismo, entendeu? Entre o Ocidente forte, europeu, Estados Unidos, e daí seria as colônias aí, tanto da Ásia como da própria África. E, portanto, os direitos, essa proteção dos direitos humanos universais seria uma desculpa para a ingerência da estrangeira. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, assim, seria possível para essa visão de que os direitos humanos universais levaria um país forte a invadir um país mais pobre, alegando que este país estava sofrendo, que seu povo estava sofrendo violações de direitos humanos. Mas quando, na verdade, o que este país estrangeiro quer é o quê? É o ouro, é o petróleo, e na verdade não é o que importa, na verdade não é as pessoas, e sim o poder e os recursos naturais que tem em cada território ou em cada país. Então essa é uma crítica bastante forte em relação então a esse universalismo dos direitos humanos. Claro que eu não consigo exaurir a matéria aqui, mas eu quero apenas demonstrar para vocês como, né, as duas partes, elas travam essas discussões sobre esse universalismo dos direitos humanos e também ao relativismo cultural. Obrigada, queridos. Até a próxima.